Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Joana e hoje a gente vai falar sobre o arquétipo da anciã, sobre o que isso tem a ver com a sabedoria dos ciclos, que é isso, né? E como que isso pode auxiliar nosso momento atual, né? Nossa vida, nossa jornada. Criando encantos Artelier, olha, agora que eu me toquei o nome. Boa tarde, Andressa lindona, chegou também, boa tarde. Por que surgiu essa live, né? Eu comecei a fazer umas pinturas relacionadas aos arquétipos femininos e à lua, né? Então a gente tem as 4 fases da lua, vão ser 4 pinturas. E aí eu comecei a postar essas imagens, né, no meu story, no meu perfil, eu produzindo isso, e acabou que eu falando arquétipo da anciã, eu falei, pera, mas será que todo mundo sabe o que é o arquétipo da anciã? Como que isso pode ajudar a gente? O que isso tem a ver com a nossa vida, né? Se é uma coisa que é só uma imagem ou se tem como a gente trazer para a parte prática, né? Então deixa eu só mostrar para vocês a imagem. É uma mariposa, né? A mariposa ela tem esse simbolismo, né, de sabedoria. Pessoal entrando, boa tarde, a Bruna, Sintonia Baby, boa tarde, Cristina Atelier, fase 30. E aí o que acontece? Eu gosto muito de unir essa parte da metáfora, do simbolismo, né, do simbólico, das analogias, dessas imagens ancestrais, que daqui a pouco eu vou explicar direitinho o que é, com a parte prática. Como que eu posso trazer isso para a minha vida, por exemplo, para fazer um planejamento? Como é que eu posso usar isso no meu negócio? Como é que eu posso usar isso para o meu relacionamento, né? Então, a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar, né? E uma das coisas que eu gosto muito é trabalhar agora com as imagens, né? Jordana, boa tarde. A Rosa entrou também, boa tarde. Então, gente, para dar mais um tempinho para o pessoal conseguir entrar, para o Instagram poder avisar todo mundo e tal, eu vou pedir para vocês que estão entrando agora me falarem se vocês conhecem o arquétipo da anciã, se vocês sabem o que é isso, se vocês já trabalharam isso de alguma forma. Eu já vi algumas pessoas aqui que sabem bem, que usam isso, inclusive como trabalho, né, principal, mas eu queria só ter uma ideia aqui de como é que a gente está de informação. Fafá também, boa tarde, chegou aqui. E no final eu vou fazer um exercício, vou propor um exercício com vocês com as imagens, as cartas associativas, que é uma ferramenta que eu estou usando agora nos meus atendimentos e que trabalha bem essa questão do inconsciente, né? Sônia, boa tarde, entrou agora. Criando Encantos Artelier, você é a Mi? Só deixa eu ver se eu tô pensando na pessoa correta aqui. Andréia, boa tarde. Me falem quem que tá assistindo e que conhece o arquétipo da anciã, sabe o que é, pelo menos, e quem nunca ouviu falar, não sabe o que é, tá aqui para aprender e para utilizar. A Mi, legal, beleza. Enquanto isso, eu vou esperar os comentários de vocês. E enquanto isso, eu vou explicar o que é arquétipo, tá? Para quem não sabe. Então, arquétipo é assim. Marina, boa tarde. Sintonia Baby não conhece, legal. Eu estudei bastante Jung, né? Carl Gustav Jung, ele é o pai da psicologia analítica, ele criou a psicologia analítica, ele foi discípulo de Freud, Freud criou a psicanálise, e Freud, pelo menos aqui mais nessa parte do Ocidente, foi o primeiro que criou a teoria do inconsciente. Então ele dizia que nós temos
5% de nós, do nosso conhecimento, representando a nossa consciência, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já tem claro na nossa cabeça, as coisas que a gente lembra do dia a dia, ou mesmo quando você pensa lá na sua adolescência, na infância, as coisas que você lembra estão no seu consciente. E isso representa 5% de você. Isso é uma teoria, tá? Já o que acontece com os outros 95%, né? Os outros 95% estão no nosso inconsciente, que é aquilo que a gente não lembra, mas que existe dentro da gente. Aí Jung vem e fala assim, tá, mas tem coisas que você já viveu e que você esquece, né? Você tem ali de alguma forma essa memória armazenada em algum lugar dentro de você, neurologicamente falando, no sistema límbico, né? Mas você não consegue acessar isso. Agora, tem coisas que a gente não tem profundidade, a gente não conhece, a gente não tem a experiência, mas de alguma forma aquilo é familiar pra gente. Então, Jung fala pra gente do inconsciente coletivo, né? Bia entrou, boa tarde, Samantha também, tudo bem com vocês, gente? A Maia Vicente está falando que está aprendendo sobre. Falcão de Poá Bolsas falou que nunca ouviu falar. Ok. A Andressa trabalha com isso, né? Cássia também trabalha com isso. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para você, tá? Desse inconsciente coletivo e do arquétipo. O arquétipo, resumindo, são aquelas imagens que a gente tem que, sabe quando uma imagem fala mais que 1000 palavras? Então você vê aquilo e você sabe do que se trata. E aí esses arquétipos, eles têm todo um comportamento que vem na embalagem, no pacote deles, tá? Então o melhor exemplo que eu posso dar, o exemplo que eu sempre dou é o exemplo do Dia das Mães. Sabe aqueles comerciais de Dia das Mães, né? Que é a mãe amando o filho acima de todas as coisas, e ela se mata pelo filho, e ela se preocupa, e ela tá ali cuidando e tal. Então, a gente tem, quando a gente fala de mãe, a gente tem essa imagem, independente se você teve uma mãe que na sua opinião foi ótima ou que na sua opinião foi péssima. Independente disso. Áurea, boa tarde, tudo bem? Ana Maria Antonelli também, bem-vinda. Então, independente do tipo de mãe que você teve, a gente tem uma ideia, uma imagem ideal do que seria uma mãe, de quais os comportamentos que ela deve ter, quais os sentimentos que ela deve ter, como é que ela tem que cuidar de um filho, né? Então, a mãe é um arquétipo, tá? A gente tem os arquétipos vindo muito, e aí é um outro assunto que eu gosto de estudar bastante e que eu uso também bastante quando eu faço os atendimentos, que é da jornada do herói. Na jornada do herói, a gente tem vários arquétipos, então todas as histórias, principalmente essas mais antigas, né, até as atuais, quem faz estudando mesmo a jornada do herói, você sempre tem ali uns padrõezinhos, uns passos que vão seguindo dentro da história, sabe? Então, vamos lá, a Bia falando aqui, arquétipo tipo cara comum, amante, bobo da corte, são estes? Isso. O arquétipo é a anciã, a mãe, a filha, o pai, o herói, o antagonista, né, o vilão, a gente tem o sábio, o mago, a gente tem o guerreiro, a guerreira, a feiticeira. Então a gente tem vários desses arquétipos que são essas imagens que a gente já tem alguma coisa ali dentro de nós, a gente já conhece isso de alguma forma. E aí, se a gente for falar, por exemplo, da anciã, do arquétipo da anciã, eu queria que vocês me falassem agora, aí, colocassem para mim nos comentários, mesmo quem não sabe o que é, mesmo quem nunca ouviu falar, coloquem nos comentários, quando vocês imaginam uma anciã, o que vocês imaginam? Que tipo de pessoa, que tipo de personagem, o que essa pessoa faz? Porque uma anciã é uma mulher mais velha, que tem mais idade, certo? E geralmente ela é mais sábia também,
tá? Então, isso já é uma coisa que tá clara para todo mundo, né? Vamos falar primeiro desse arquétipo e depois eu vou compartilhar com vocês a minha visão sobre essa sabedoria dos ciclos, tá? Então, a Bia colocou aqui que a anciã é uma pessoa sábia, né? A Ana Maria Antonelli colocou: adoro arquétipos, mudam minha vida pessoal e profissional. A Samantha colocou sabedoria. A Lê colocou: Letícia, pessoa sábia que orienta e cuida de todos à sua volta. Meu precioso gato entrou. A Mi entrou, boa tarde. Vamos lá. Miti! Então, o que acontece então com o arquétipo da anciã? A anciã, dentro do nosso imaginário, daquilo que a gente conhece, ela é aquela mulher sábia, mas qual é o tipo de sabedoria que ela tem? Então, todo sábio é sábio porque ele viveu, porque ele tem uma experiência de vida, porque ele já passou por várias coisas, várias etapas, várias fases. E o sábio, geralmente, é aquele que compartilha o conhecimento dele, compartilha a experiência dele. E também ele entende você quando você faz alguma besteira, né? Uma pessoa sábia, pensa em alguém, uma mulher, tá? Se você estiver perto de você, que representaria esse arquétipo da sábia. Aquela pessoa que já tem uma determinada experiência de vida, que já tem um conhecimento e que consegue, às vezes, te dar aquela palavra, sabe? Falar aquilo para você que você vai falar, é mesmo, acho que é isso aí. Nossa, ou não tinha pensado nisso. Ou, poxa vida, é verdade. Sem te criticar, sem querer te espancar, sem querer te prender, sabe? A sábia é isso. E como é que a gente... o que isso tem a ver com o inconsciente coletivo? Como é que isso chega até nós, né? Antigamente, bem antigamente, ancestralmente, antes até da nossa história escrita, né? Lá na pré-história, a gente tem essa passagem oral, né? De conhecimento. Então, hoje, qualquer coisa que você quiser, você coloca lá no Google, você vai entender o que é, pelo menos você vai ter ali uma teoria, uma imagem, você vai conseguir saber o que é. Mas antes, a gente não tinha isso, então todo o conhecimento era oral. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil você lembrar, por exemplo, da letra de uma música ou de uma história do que simplesmente de alguém te passando um conhecimento ali... que às vezes pode não fazer muita conexão com você, pode não ter muita conexão com a sua vida, né? Então, criando encantos atelier, a Mi, né? Tá falando minha avó. É isso mesmo, sabe? A anciã é aquela vovozinha, né? A Rose falando, você às vezes representa a minha anciã. Então, a gente tem isso nas amigas, e uma anciã, ela não precisa ser... velha, ela não precisa ter mais idade que você, né? Às vezes a sua filha, sua sobrinha, a filha de uma amiga solta uma pérola que você fala, gente, de onde ela tirou isso? Então, todas nós temos e todos nós temos o arquétipo da anciã dentro da gente. É aquela intuição que fala assim, eu acho que não é por aí não. Então, sabe quando você tem aquela inspiração, aquela vontade, aquele brilho nos olhos? E aí, sabe, acende uma chama e você fala assim, não, mas é melhor não. A sua anciã já estava falando, isso aí, garota, vamos nessa. E aí vem um corte e fala, não. E ela fica triste por você. Mas ela fala assim, tá tudo bem. Vai ter a hora que ela vai retomar isso, vai ter a hora que ela vai trazer isso à tona novamente e vai seguir o caminho dela. Então a anciã, ela também cuida, né? A Jo entrou também, boa tarde. Então, voltando, né? Antigamente, a gente tinha essas histórias sendo passadas oralmente. E por isso que a gente encontra muito esses arquétipos nos contos,
nas histórias, nos filmes, né? Às vezes, quando a gente ainda não tem esse conhecimento desses arquétipos, da jornada do herói também, né? Às vezes a gente assiste um filme e fica meio sem pé nem cabeça, mas quando você começa a colocar essas questões de inconsciente coletivo, de personas, de arquétipo, você fala, olha só, entendi, né? Ju Pingo de Arte, boa tarde. Gabriel também, boa tarde, quanto tempo? Então, essa anciã, ela tá dentro de todo mundo e a gente vai entendendo como que ela funciona por essas histórias, né? Quer ver uma história assim, simples, que tem uma anciã ali? A Cinderela. Às vezes a gente vê esses contos, como a Cinderela, Branca de Neve e tal. Se a gente for levar ao pé da letra, a gente fala assim, ai meu Deus do céu, não acredito, né? Quer dizer que precisa de um príncipe encantado para acordar bonitinha, coitadinha da princesa, né? E não é isso, não é isso. Você pode sim olhar por esse lado, tá? E eu acho super válido, porque isso é legal, você ter várias perspectivas, né? Sobre o que você está enxergando, sobre o que você está vendo. Mas a gente também pode olhar por esse aspecto da metáfora em relação a esses arquétipos e esse inconsciente coletivo, que são os nossos próprios comportamentos, né? E aí a gente vai perceber que, na verdade, por exemplo, a Cinderela se trata da ânima, que é a energia feminina, que todo mundo tem, homens, mulheres, a gêneros, tanto faz, não se trata só do teu corpo, né? Todo mundo tem essa energia feminina da ânima, todo mundo tem a energia masculina do ânimos, mulheres têm, homens têm, né? Então, quando a gente começa a trazer isso para a consciência, a gente começa a entender como é que a gente pode usar como uma ferramenta para o nosso dia a dia, né? Amanda, boa tarde. A Mel também, boa tarde, gente. Então, falando do arquétipo da anciã, a gente tem então essa sabedoria. E veja, quando a gente fala de uma mulher que tem mais idade, uma mulher mais velha, a gente também não está falando de muita agilidade, de coisas sendo feitas muito rápidas, muito impulsivamente. Ao contrário, né? A gente está falando de um tipo de imagem, de ideal ali, ou comportamento, mais de introspecção, né? Quando a gente fala de ancião, de anciã, a gente fala de pessoas que estão mais recolhidas, que já viveram muita coisa, né? Não que elas não possam viver, não que elas não possam ser ágeis, mas dentro desse mundinho, desse arquétipo, a gente tem esse comportamento de introspecção, de olhar para dentro. E por isso que esse arquétipo está relacionado com a lua nova. Então, vou pegar a imagem de novo, né? Que a imagem também sempre fala mais que 1000 palavras. Aqui, ó, na lua nova, a gente não tem essa clareza da lua, porque a gente não tem que olhar para fora, a gente tem que olhar para dentro. E veja que isso é uma metáfora, isso é uma analogia. Não é que toda lua nova você tem que se fechar na sua casa e só passar por processos de autoconhecimento. Não. Autoconhecimento você tem em todos os momentos da sua vida, né? Mas a lua nova, ela pode trazer essa lembrança, ela pode ser ali como se fosse um alerta, sabe? Que você deixa no seu celular para você lembrar de alguma coisa. Então vamos ver a Samantha com um olhar mais observador. Isso! É mais observação do que ação especificamente falando, né? Então, na lua nova, a gente entra na gente, a gente vem para dentro, né? E indo agora para a sabedoria dos ciclos, tá? Então, indo para a sabedoria dos ciclos, para fechar essa parte, né? A anciã é uma sábia, mas ela, como é a representação de uma mulher, é diferente de um ancião. A sabedoria de uma anciã mulher é diferente da sabedoria de um ancião homem. A mulher, ela tem essa sabedoria dos ciclos, que é o quê? Veja que a gente tem, naturalmente, você tendo útero ou não, você tendo filhos ou não, não importa.
a gente tem naturalmente essa questão do nosso ciclo menstrual, da gravidez, a gente tem mais oportunidades de viver essa passagem do tempo, de ver essa passagem do tempo, de acompanhar isso, de acompanhar as mudanças do nosso corpo, né? De acompanhar, às vezes dentro de um mês, essa mudança de sensações, de sentimentos, mudanças físicas mesmo, né? E, portanto, pra gente é mais... Parece que a gente consegue ter mais facilidade para entender, né? Só que com a nossa cultura de que a gente tem que ser muito produtiva o tempo todo, de que a gente não pode parar nunca, de que a gente tem que estar o tempo inteiro criando, fazendo coisas, tendo sucesso, dando conta de tudo, e agora falando para as mulheres, mas eu sei que tem muitos homens que também se encaixam nisso, a gente perde um pouco essa sabedoria, a gente se desconecta disso, né? Tudo tem o seu momento. Eu acho que tem o momento de você ser produtiva, ser faca na caveira, agir, ir pra cima, lutar e conseguir conquistar e ser a guerreira, que é um outro arquétipo que a gente também tem que viver. Mas tem esse tempo. Oi, Zê, boa tarde. Patrícia, boa tarde. Mas tem também esse tempo que a gente precisa viver isso, a gente precisa experimentar o que é ser anciã, o que é ouvir a nossa anciã, né? Então, qual é a melhor forma da gente enxergar esses ciclos dentro de algo que não é nem feminino e nem masculino? As próprias estações do ano, né? Então, a gente tem as estações do ano, inverno, primavera, verão e outono, e cada uma delas também tem aquele alertinha, né? Aquela metáfora que a gente pode usar, que a gente pode aprender observando o mundo externo e trazendo isso para o interno, né? Então, qual é a estação que vocês acham que tem a ver com a lua nova e com o arquétipo da anciã? Falem aí para mim nos comentários, vamos ver se vocês conseguem pegar a coisa. Qual das estações? Tá escuro, gente? Não sei se dá para ver aí para vocês, mas para mim tá escuro. Vou esperar vocês me contarem qual é a estação do ano que vocês acham que tem a ver com o inverno. E isso é bem legal para se criar um planejamento, tá? É bem legal ter essa consciência. Cássia, Andressa, não vão falar, né? Não vão dar spoiler. Ai, meu precioso gato, inverno. Vamos ver quem mais. Samantha também sabe, não pode ficar dando spoiler, não pode ficar falando, dando dica. Então é o inverno, gente, é o inverno. Por quê? Porque no inverno toda a movimentação tá por baixo da terra, não tá clara. Você vê todas as árvores, todas as plantas, toda a natureza sem as folhas, não é verdade? Você vê os animais se recolhendo, hibernando. A gente quer ficar mais dentro de casa ou em lugares fechados, né? Mais acolhido, mais confortável, mais ali no nosso casulinho, não é? Então, exato, a Zé colocou, inverno é tempo de se recolher, né? E a gente veja, a gente tem 3 meses de inverno. Então, mesmo dentro desses 3 meses, a gente tem movimentos, tem ciclos ali acontecendo dentro do próprio inverno. Então, quando a gente fala do arquétipo da anciã, conectado com a lua nova, conectado com o inverno, a gente fala desse olhar para fora e aprender alguma coisa com isso, né? Então, no inverno, se a gente for ver, dentro de uma plantação, dentro de você escolher uma semente para você plantar, para você cuidar, você vê aquele broto nascendo, você vê as flores aparecendo, e aí vem o beija-flor, vem os pássaros, as abelhas, vão polinizar ali. A Paty, que bom que você tá aqui, que bom que você conseguiu chegar.
vão polinizar essas flores para poder ter os frutos. E aí a gente tem colheitas de grãos, colheitas de frutos, para depois a gente poder limpar todo o terreno e plantar de novo. Antigamente, lá nos nossos ancestrais, era assim que funcionava. A gente não tinha essa noção de tempo linear, né? 2015, 2016, 2017, 2018, era como se todos os anos fossem o mesmo ano. Era cíclico, né? Então, o inverno é a hora que você já teve a colheita lá no outono, né? Então você teve a primeira colheita dos grãos lá no verão, depois você teve a colheita das frutas, dos frutos no outono. Aí você tem que limpar o seu terreno para que você possa no inverno se recolher, escolher, você já vai ter de alguma forma ali separado algumas sementes que você quer escolher para plantar nesse inverno. E aí você começa a ver os brotos na primavera. Então, o inverno é a hora da gente escolher as nossas sementes. Mas se a gente tiver, imagina, tá? Pensa nisso, você tá numa casa e você tem um cômodo, que é onde você cria suas coisas. E ali tá tudo entulhado, tá tudo cheio de coisa, tá tudo bagunçado, coisa que você já fez, que você não faz mais, coisa que você quer começar a fazer, coisas pela metade. Tá tudo bagunçado. Como é que você vai escolher alguma coisa? Então você primeiro precisa libertar. É a gente que tem que fazer isso, a gente que tem que limpar o nosso terreno. Que terreno é esse, então, usando essa metáfora? São as nossas ideias, são as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? As próprias coisas mesmo que a gente tem em volta da gente, né? Eu estava conversando agora com a Thaís, agora há pouco, falando, né, que ela tá mexendo na casa dela e ela sempre lembra da pergunta que eu faço. A casa, o que você vê na sua casa fora de você, tem muito a ver com o que está dentro de você, né? Porque é como se fosse um espelho. Inclusive, na psicologia analítica, na psicologia de Jung, que eu gosto bastante de usar nos atendimentos, né? A gente tem muito essa analogia com a casa, né? Quando eu faço análise de sonho, por exemplo, né? Quando você sonha com a casa, com uma casa, com a sua casa. Ah, sonhei que eu estava na casa da minha mãe, sonhei que eu estava na casa de quando eu era criança. A casa tem a ver com o teu interno, com o teu interior, é o seu lugar, né? Então, você precisa fazer isso com as coisas que estão na sua casa, com o seu guarda-roupa, com o seu corpo, com os seus pensamentos, com as suas emoções, um pouquinho de cada vez, sem se cobrar, tendo carinho por você, né? Mas vai observando. E aí entra a anciã. A anciã observa sem pressa, sem desespero, sem pressão, sem crítica. Ela observa, sem se cobrar. O que existe dentro de mim que não faz mais sentido? Às vezes uma coisa que eu aprendi lá atrás e que hoje já não tá me levando para frente. Às vezes uma atividade, uma tarefa do meu dia a dia que eu ainda faço e eu nem sei por que eu faço. Sabe, eu poderia pedir para alguém fazer para mim porque não faz mais sentido eu fazer aquilo. Então, isso a gente faz no outono. A gente já tá indo pro final do inverno, mas não adianta falar para você assim, escolhe a sua semente, a semente que você vai plantar agora se você ainda não fez essa liberação, né? Mas vamos lá, hoje a gente tá no inverno ainda. Então eu só vou poder pensar num novo projeto, numa nova, por exemplo, de repente eu tenho uma ideia de mudar de casa. Mas eu só vou poder mudar de casa então no inverno e na primavera, porque é o momento de iniciar coisas? Não, claro que não. Mas se no nosso celularzinho ali da vida, nossa alertinha do celular da vida tá ali, estamos no inverno. O que você quer começar de novo? O que você quer escolher para a tua vida nesse próximo ciclo? Qual semente você quer plantar agora que você vai colher lá no outono? Lá em... quando é, gente? Março, abril, maio, né? Do ano que vem, de 2021. O que você está plantando agora? Você já plantou alguma coisa nesse inverno? Né? Então, isso serve para negócios, isso serve para relacionamentos, isso serve para saúde, isso serve para
novos, sei lá, novos projetos, quer começar um curso, você quer fazer uma reforma na sua casa, você quer cuidar mais da sua saúde, serve para qualquer coisa, né? Agora, se você não usar o arquétipo da anciã, que é essa sábia, que olha para dentro, para escolher a semente, você corre o risco de escolher a semente que os outros acham que você tem que escolher, né? De usar de fazer, de colocar como propósito na sua vida nesse momento algo que você acha que os outros iam gostar, algo que é o esperado de você, algo que você aprendeu lá atrás que era o certo, mas que para você agora não faz mais sentido, né? Tem uma coisa bem interessante também, que é a questão dos padrões de comportamento, né? Tava conversando com a Letícia esses dias sobre isso. Pessoal que tá entrando agora, boa tarde. Depois a live vai ficar gravada, às vezes o Instagram dá uns BOzinhos, mas a minha intenção é deixar gravada. E daqui a pouco a gente vai fazer o exercício com as imagens, tá? Associativas. Vamos ver o que vai acontecer. Perdi o que eu tava falando, esqueci. Gente, me lembra o que eu tava falando. O que eu ia começar a falar? Jo, a anciã seria o momento de esperar para colocar em prática? Ah, então, boa. O que acontece? A gente tem, como eu falei, 3 meses, certo? Então, você, dentro desses 3 meses, você não tem, a gente precisa sair um pouco desse padrão linear de pensamento. Então, não é que, deu ali 21 de junho, julho, agosto, setembro, não. 21 de julho, né? Entrou o inverno, agora mudou o arquétipo. Não. Você tem um desenrolar disso. Então, no começo, né? E aí, como eu falei, não precisa ser só em julho do ano, né? Pode ser agora. No começo, quando você começa a olhar para esse inverno, para essa lua nova, para essa anciã, você vê que você tá vindo de um momento de liberação, de libertação, de desapego, de limpar o terreno e tudo mais, né? Então vamos supor que você começou a olhar para isso agora, começa a perceber o que eu preciso. Tem um conto do Mulheres que Correm com Lobos, né, do livro. Acho que tá aqui o meu. Tá aqui. Desse livro aqui, que vocês devem conhecer, que é A Mulher Esqueleto, que fala exatamente sobre esse processo de vida, morte e vida. Então, tem uma pergunta que é assim, que parte de mim precisa morrer para uma nova eu nascer, né? Então, essa é a pergunta. Por falar em Mulheres Correm com Lobos, deixa eu convidar vocês, a gente tem um grupo de estudo do livro Mulheres que Correm com Lobos, que é facilitado pela Patrícia, que é a Paty Gabriela, que tá aqui nos comentários. E agora os encontros estão sendo sexta-feira à noite, pode entrar, né, Paty, em qualquer momento do grupo. É um grupo bem legal, é gratuito, então quem quiser mais detalhes, quem quiser participar de uma para conhecer, fala com a Gabriela, ou então manda mensagem para mim e depois a gente vai trocando os contatos, tá bom? É um grupo bem legal. Deixa eu só ver o que ela colocou aqui. Setembro se apresenta e é chegada a hora de vermos o sol novamente, que todas as nossas flores floresçam e consigamos dar bons frutos nessa nova etapa de vida, que a luz nos ilumine e que o nosso coração se encha de flores. Então, se você já fez, voltando, a gente começa vindo do outono, dessa coisa de liberar, o que vai morrer para uma nova você nascer, e pode ser até a sua semente. Veja que quando você planta, pensa nessa analogia, nessa metáfora, quando você planta uma semente, o que ela faz? Ela deixa de ser semente. Você tem uma semente toda bonitinha, douradinha, que você ama, que é linda e maravilhosa. Se você não plantar, ela vai continuar sendo uma semente para sempre. E ela tem tanto potencial ali dentro e você não está permitindo que isso floresça, que isso se transforme em alguma outra coisa, né? Então, nesse início, a gente precisa entender, será que eu preciso mandar alguma coisa embora, libertar alguma coisa para que tenha espaço para o novo poder vir para a minha vida, para uma nova
potência, para uma nova possibilidade se apresentar para mim, né? Depois que você fez isso e você já está indo mais para o meio do inverno, você consegue falar, bom, consigo agora escolher uma semente, porque eu tenho mais clareza no que eu estou enxergando dentro de mim, no que é prioridade para mim. E lembra que a raiz etimológica, né, da palavra prioridade vem de primeira coisa. Então, o que é mais importante para você? Você pode ter algo mais importante no seu relacionamento, você pode ter algo mais importante para o seu trabalho, você pode ter algo mais importante na sua função, por exemplo, como mãe, tá? Mas o que é mais importante para você, né? E isso não pode ser só um processo racional. Não pode. A gente precisa trazer de dentro. E é nessa hora que as imagens, que essa conexão mais subjetiva das coisas ajuda a gente. Porque lembra que quando você usa o seu racional, o seu processo lógico, o que é certo, o que é errado, o que é melhor e o que é pior, dentro dessa dualidade, você está usando 5% de você. Os seus 95% estão aí dentro, esperando para ser acessado. Como é que você acessa isso? Você tem várias formas. Eu conheço algumas. A Andressa conhece outras. A Cássia conhece outras. A Paty conhece outras, né? Então, eu hoje, até por ter voltado a trabalhar com arte, por ter sentido a diferença que fez dentro do meu processo, as imagens, né? Você não precisar saber racionalmente o que aquilo significa, né? E parar também de querer achar uma explicação racional para algo que não tem explicação, né? Se contentar com um ponto de interrogação, né? E fez muita diferença para mim, né? Porque com as imagens eu consigo acessar esses conhecimentos internos, né? E dando tempo ao tempo para as informações virem para a tona, virem aparecendo, irem aflorando. Então, quando você olha uma imagem, é diferente de você olhar uma palavra. Então, por exemplo, aqui, você está olhando, estou usando de exemplo, né? Você está olhando aqui a palavra anciã, que inclusive acho que está espelhada, mas tudo bem. Anciã para você representa alguma coisa, mas a mandala, as cores, as fases da lua, a própria mariposa, o simbolismo dela. A Luísa falou que tem um nome, essa mariposa é mariposa coruja, porque ela tem esses olhos, né? E aqui eu ainda fiz o espaço aqui dentro, então olha quanta coisa tem dentro de você que você nem imagina. Por fora não parece nada, mas dentro de você, meu Deus, né? Então, quando você olha para a imagem, vai fazendo um sentido diferente. E vai ter uma hora que essa semente vai ficar muito clara para você. Meu Deus, era isso que eu tinha que fazer. É isso que eu quero plantar. É isso que eu quero colher lá no final desse ciclo, né? Rosane, boa tarde, artista também. Então, quando você está indo mais para o final do inverno, então você faz isso daqui, né? Você está indo para o final do inverno, já se preparando para a primavera, você provavelmente já escolheu a sua semente. Talvez você já tenha plantado, talvez você já tenha começado a fazer alguma coisa nova, né? E aí você começa a ver os brotos lá na primavera, que a gente pode fazer uma próxima live falando sobre o arquétipo da primavera, porque a gente está com 39 minutos, eu ainda quero fazer o exercício com vocês, tá? Então, o que vai acontecer? Essa anciã, ela faz a gente entrar em contato com a nossa intuição, ela faz a gente observar, ela faz a gente perceber que a gente precisa se acolher, que a gente precisa ser o nosso porto seguro, que a gente tem muito mais conhecimento do que a gente imagina e que sempre uma roda de conversa é maravilhoso, porque você tem essa troca de olhares, você tem essa troca, esse compartilhamento de experiências, né? Às vezes você acha que você tem um problema e você vê que as outras pessoas também têm e que algumas já até conseguiram lidar com isso do jeito delas. E às vezes você não vai fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez, mas só de ouvir ela falar, você já sente que tem jeito, dá para fazer, né? E aí,
Eu queria fazer agora com vocês, então, um exercício, né? Usando as imagens. Eu queria, então, que agora você pensasse numa situação. Pode ser algo assim, por exemplo, qual a semente que eu preciso plantar, que eu vou plantar agora, né? Como é que eu acesso esse conhecimento? Ou como que eu faço, como que eu vou plantar essa semente? Então pode ser como que eu escolho, pode ser como que eu planto, ou se você sentir que ainda tem alguma coisa que você precisa deixar para trás, que você precisa liberar, né? E que você não sabe direito como fazer, ou você ainda está em dúvida. Então, pense em alguma coisa nesse momento. Faz esse exercício de olhar para dentro e conversar com essa anciã, que é uma energia psíquica, né? Freud falava que é a energia psíquica, que na verdade são as emoções e os pensamentos, né? Mas a gente já tem essa energia psíquica aqui dentro da gente para auxiliar a trazer essa informação à tona, tá? Então faz essa reflexão agora. Claro que a gente está fazendo isso em grupo, então cada um vai ter uma perspectiva. Dentro de um atendimento, eu vou estar ouvindo, então eu vou fazer essas conexões, né? Mas a gente consegue sim fazer isso em grupo e eu acho que é pelo menos uma primeira visão, né? Do que dá para acontecer. Nos atendimentos a gente tem ainda uma vantagem, né? Que dá pra gente conversar, dá pra, como eu falei, trabalhar com outras imagens e depois fazer exercício com arte terapia, trabalhar com as imagens que vêm dos próprios sonhos, por exemplo. Tem muita gente que quando começa a passar pela terapia, nossa, é muito difícil de eu sonhar. E aí depois quando começa a sonhar bastante, começa a lembrar dos sonhos, é bem legal. Então vamos lá, pensando em algo prático ou em algo subjetivo também, você que sabe, tá? Pode ser em alguma ideia, algum projeto que você tá agora, como pode ser em algum dilema, algum conflito que você tá querendo resolver, tá bom? Cássia tá falando que o atendimento é maravilhoso, que super recomendo, que é muito profundo. Obrigada, amiga. Gente, a Cássia, ela faz blends de ervas para fazer chás, para fazer banhos, para fazer vaporizações do útero, é muito bom. Então, quem tiver interesse também, entra depois no perfil dela para dar uma olhada, é bem legal. Faz os banquinhos também, né, para vaporização. A Andressa também trabalha com isso, vai ter a jornada agora, né, da magia feminina. Conheçam o perfil dela também, é muito legal. A Paty entrou, da Arquiteta do Papel. Bom, deixa eu calar minha boca agora. Vamos nos concentrar aqui. Como eu falei, não é tarô, tá? Não é divinatório nem nada. Mas vamos lá. Então eu vou tirar uma imagem, uma carta de imagem e uma carta de palavra. Eu quero agora que vocês vejam essa imagem e coloquem nos comentários a história que vocês veem nessa imagem. Então a imagem é essa daqui. Acho que tá dando para ver direitinho. Tá? O que vocês veem? Tem uma personagem aí, uma pessoa, né? Quem é essa pessoa? O que ela tá fazendo? Para onde ela vai? O que tá acontecendo nessa imagem? E aí assim, olha, tem coisas também. O que são essas coisas? O que te chama mais atenção na imagem? E aí eu queria pra gente conversar, para eu poder também dar um direcionamento aí se eu conseguir, queria que você colocasse nos comentários o que você vê, tá bom? Vou aguardar um pouquinho. Legal, vocês já começaram a colocar aí. Ó, eu vou colocar agora a palavra. Tem uma palavra aqui também.
E aí eu quero que vocês façam uma relação dessa imagem com a palavra. A palavra é caridade. Não vou deixar a palavra porque está espelhada, né? Então, isso daqui tem uma história acontecendo e vocês vão fazer essa relação com a caridade. Aonde que essa palavra entra aí nessa história? O que a sua anciã está dizendo para você em relação a esse momento, a esse momento não, vamos por partes, né? A essa imagem com a palavra caridade. Eu vou começar a ler aqui o que vocês estão colocando, tá bom? Não tem certo e errado, hein? Pelo amor de Deus. A Cássia tá colocando que é uma pessoa bem próspera, a Z colocou possibilidades, a Rosane colocou uma pessoa consumista que só pensa em comprar, a Aurise, uma pessoa que está se mudando e está atolada de coisas para organizar, a Rosilda colocou mulher empoderada, a Jo, uma pessoa compulsiva, cheia de compras e pensando em comida. Pensando em comida, é verdade, né? Tá um monte de coisa que ela tá ali na cabeça. Z, cheia de ideias e realizações. A Mi, pessoa com muitas coisas, somente coisas. A Cássia, também um certo exagero. Não precisa de tudo isso, né, minha filha? A Cris, costurando em casa, compulsiva. A Mai, eu vejo uma pessoa chique, elegante, com bastante bagagem. Meu precioso gato, consumismo, exagero, fuga. Eu tô lendo também porque depois as pessoas que vão assistir gravado não vão conseguir ver os comentários, né? Sônia, uma mulher cheia de compras e a cabeça confusa. Talvez entregando coisas para doação. Doação de tempo de amor ao próximo. Doações, doar. A Cássia, fazer a limpa, tirar o que não serve mais e dar para quem precisa. Doação, tem muito e quer doar. Doar aquilo que não te serve mais. Aquilo que tem excesso ela doa. E a Áurea, caridade aparece tanto no que ela está doando materialmente como mentalmente. Então vamos lá. Surgiram várias histórias aqui. Então, tá vendo como uma imagem pode dizer muitas coisas? Algumas pessoas viram aqui consumismo, compulsão, coisas que a pessoa não precisa, tem muita coisa, né? Outras viram elegância, prosperidade, possibilidades, tá? Então, pensa que você tem uma questão que tem relação com essa semente. E o que essa história está dizendo para você? O que a tua anciã agora? E tenta não usar lógica, tá? Se você não conseguir dar essa resposta agora, ok. Porque a anciã precisa de tempo. Então, o que essa anciã está falando para você quando ela conta essa história, quando ela conta esse conto dessa pessoa que tem muitas coisas, carregando muitas coisas, né? Para algumas essas coisas são sinal de prosperidade e abundância. Para outras, essas coisas são sinal de coisas inúteis que você não precisa mais, né? Então veja que a gente não está falando da sua personalidade, a gente está falando da questão, tá? Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo ligar as coisas aí? E aí dentro da caridade, veja que interessante. O que é caridade? A gente sempre pensa na doação, né? Então, aqui é como se ela tivesse recebido muito e aqui é como se ela quisesse doar alguma coisa. Independente, tira o bom e mal da história, tá? O certo ou o errado. Tenta trazer isso para a tua questão. Quando a gente fala, então, de doação, a gente tem que pensar que a doação pode não ser só para o outro. A gente pode pensar que ela está tentando, talvez, tá? Uma das possibilidades é estar tentando preencher uma necessidade que ela tem de receber algo que ela não está recebendo. Ela está só acumulando coisas, mas porque ela acha que ela precisa de alguma coisa, que na verdade aquilo que ela precisa de verdade, ela ainda não acessou. E por isso que nunca é o bastante. Como também pode ser o seguinte, para as pessoas que viram uma mulher elegante, possibilidades, prosperidade, que viram a imagem nessa situação de mais abundância,
que a caridade tem a ver com isso? Eu preciso doar o que eu tenho para os outros? Pode ser. Ou eu preciso perceber, eu preciso agradecer porque eu recebi, por essa doação que eu recebi do universo, de Deus, da fonte, do meu próprio esforço, do meu trabalho. Use a palavra que fizer mais sentido para você. Tá? Então, queria que vocês colocassem aí nos comentários se está fazendo sentido, se vocês entenderam, se alguém quer compartilhar o que perguntou, para eu tentar dar uma contribuição, tá? Deixa eu ver, isso daqui a Cássia já tinha falado, olhar para o que não serve mais, agradecer e tirar da minha vida para dar espaço para chegar coisas novas. É uma escolha doar, sim, com certeza, porque também existe isso, olha só, a gente vem de uma cultura principalmente ligada à religião e aos bons costumes, à moral, né? De que a gente precisa ser humilde, de que a gente precisa dar o que a gente tem, compartilhar o que a gente tem com os outros, com os pobres, que a gente sempre tem que pensar nos outros. Ok, mas se você não tem nada, que você vai compartilhar se você não tem nada, né? Como é que você vai ajudar os outros se você está precisando de ajuda? Que ajuda é essa que você está precisando, né? E outra, até onde eu tô me sentindo culpada por ter, enquanto outras pessoas não têm? Agora veja que essa culpa é sua. Essa culpa não é sua. Ela de alguma forma foi introjetada dentro de você. Então, o que você tem é o que você precisa. Os outros talvez precisem de outras coisas. E eu não tô falando do básico, hein? Né? A gente tem uma coisa que eu gosto de estudar bastante também, que são 7 níveis do processo evolutivo, onde no primeiro nível a gente fala da sobrevivência. Então não adianta você vir falar de espiritualidade para uma pessoa que não tem o que comer. E a gente tem isso. 50% das pessoas desse país não tem saneamento básico. Não conseguem abrir uma torneira e ter água limpa. Então, sim, se a gente tem essa condição, a gente precisa pensar nisso, precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Mas se eu me sinto culpada porque eu tenho água limpa e o outro não tem, não vai adiantar nada. O outro não vai começar a ter porque eu tô me sentindo culpada. Entende? A Cássia falou, nossa, tô filosofando. Isabel entrou, boa tarde. A Cássia falando, a cultura diz que você deve tirar da sua boca para dar para os outros, mas se você não tem nada para doar, não tem como doar, nem se sentir culpado por isso. E outra, às vezes, a minha capacidade maior, o meu potencial maior é de doar carinho. O seu é de doar dinheiro. O do outro é de doar ideias. O do outro é de doar mão na massa. Então, veja como de novo a gente volta para dentro, para a anciã. E ela pergunta assim para você, qual é a sua potência? O que você faz de melhor? Aliás, qual é uma das coisas que você faz de melhor? Porque a gente tem várias coisas, né? Sabe? Assume isso. Não tenha medo. Não se sinta culpada. Porque é só quando você consegue descobrir isso que você consegue auxiliar, contribuir com as outras pessoas também, né? Vamos lá. Falcão de Poá Bolsas. Eu vi uma mãe cheia de ideias e bagagem, precisando se desapegar, sendo caridosa com ela mesma. Legal, boa. Realmente, né? Pensa, vendo por essa perspectiva, ela tem muita coisa aqui na mão, né? Mas de repente pode ser que ela tenha tantas ideias novas e que ela não está conseguindo colocar em prática porque ela não tem mais nem mão para isso, né? É como se você estivesse carregando, como se você tivesse, eu gosto dessa analogia, está caminhando. Está indo por uma estrada. E aí você vê flores lindas, e você vê pedras maravilhosas, e você vê bichinhos, e você vê muitas coisas lindas, e você começa a pegar aquilo, pegar. Daqui a pouco você já está segurando tanta coisa que por mais que tenha coisas ótimas na estrada para você poder interagir, você não tem nem como, porque às vezes você não está nem conseguindo ver de tanta coisa que você está segurando. Às vezes você até consegue ver, mas você está segurando muita coisa, não tem como pegar mais. Tem uma hora que você precisa parar, botar tudo na sua frente e falar assim, tá, eu tenho que
sabe? Ver o que eu ainda tô usando, o que eu não tô usando, o que eu tenho que reformar, o que eu posso doar, para eu poder ter espaço para colocar coisas novas, né? Então isso também fala de criatividade, de criação de projetos. Sim, a Aurize falando que fez a leitura da imagem de acordo com o momento atual. Então, sabe o que é legal? Você olhar e contar a história do que você está vendo. Em primeiro lugar, sem fazer essa conexão. E aí depois você conecta. Porque é nesse processo de você falar, e você pode até escrever, né? Quando você está fazendo isso sozinha, você vai começar a ligar essas palavras que você está usando, sabe? Com o que você está vivendo. Você tem mais consciência do que está acontecendo. Você começa a expandir a sua visão sobre aquilo, né? Mas sim, a ideia é essa. Aqui, como eu falei, a gente está fazendo para o grupo, né? Eu não estou ouvindo vocês, então é o melhor que eu posso fazer aqui, direcionar dessa forma e dando algumas ideias, né? Mas, porém, contudo, todavia, dá para fazer isso sozinha, dessa forma, tá? Vamos ver o que mais aqui. Bastante coisa. Nossa, muito interessante, a Maia falando. Culpa não ajuda em nada, a Zê falando. A Rosilda, interessante quando vemos uma imagem primeiro julgamos e depois analisamos, atentar para o perceber. Exato. Rosilda de Lima, de Praia Grande, minha gente, ela faz barras de axis, fiz o meu curso, meu curso de praticante, né, que fala, com ela, muito maravilhosa, também conheçam o trabalho dela. Maju Modas Femininas, boa tarde. Vai ficar gravada a live, tá acabando já tá com 57 minutos. Doação nem sempre tem relação com dinheiro e temos essa comparação, a Samantha falando é verdade. Isso, a Zê falando sempre é uma pergunta que fazemos a nós mesmos. A Jo falando que a mensagem para ela foi de desapego. E se não tiver nenhum julgamento, que teria de novo aí? Isso aí. Então, gente, olha, 58 minutos, daqui a pouco a gente acaba a live. Não vou abrir outra, porque eu acho que deu pra gente entender mais ou menos, né? Como é que funciona essa coisa do arquétipo e dessa plantação, dessa colheita, dessas metáforas, das analogias. Vamos semana que vem, dependendo de como for, fica ligado aqui no perfil, fiquem ligadas aqui no perfil, que a gente faz uma nova live falando agora do próximo arquétipo dentro desse trabalho, né, com a lua, com o feminino, que é o arquétipo da lua crescente, da donzela e da primavera. E vai ser legal porque a gente vai estar entrando na primavera, né? A gente está no mês que vai entrar na primavera. Para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu trabalho com arte, com as mandalas pessoais, com as ilustrações, com lettering, com identidade, tudo numa vibe mais assim intuitiva. Então fiquem, estejam convidadas a conhecer, né? É só clicar aqui no perfil aqui em cima. E com os atendimentos também, tá? Atendimentos de psicoterapia junto com arte. Então a gente trabalha bem com as imagens, com essa coisa de acessar mais o inconsciente, com análise de sonhos também, se você é uma pessoa que sonha, senão a gente trabalha com essas imagens, com arte terapia e com outras cositas más. Viviane entrou agora, tá acabando. Vai ficar gravada. Conheçam também o meu perfil lá do YouTube, meu canal do YouTube. Tem no link da minha bio o canal do YouTube. Tem vários vídeos. Eu tinha deixado todos no privado por causa desse processo de transição que eu tava passando. Agora eu tô colocando vários novos e outros que já tinha, tá? E é isso, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. Foi muito legal.